Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico a seguir apresenta a variação da cotação do dólar estadunidense em 12 dias úteis seguidos do mês de setembro de 2015. Calculando a média, a moda e a mediana da amostra de cotações do dólar nesse período, é correto afirmar que, nas alternativas, ele coloca a relação de ordem entre essas três grandezas, né? Média, mediana e moda, dizendo que a média é menor que a mediana, que é menor que a moda, ou a média é menor que a moda, que é igual à mediana, e assim por diante. Então eu preciso, logicamente, estabelecer a determinação do valor de cada um para poder escolher a alternativa. Eu vou iniciar aqui fazendo a mediana e lembrando para ti que mediana é o valor que ocupa a posição central da distribuição quando os dados estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Quando a quantidade de elementos é uma quantidade ímpar, eu já consigo verificar a existência de um termo central, e esse termo central é a própria mediana. Quando a quantidade de elementos é uma quantidade par, como por exemplo nesse exercício que são 12, eu não tenho um elemento central que indica direto a mediana. Portanto, aí eu faço a média aritmética dos dois termos centrais. Bom, então eu preciso aí organizar esses dados em ordem crescente. O gráfico mais ou menos já me dá essa possibilidade. Observa aqui, ó, o valor mais baixo é 373, depois o próximo valor é 378 aqui, ó. Depois eu tenho 3,8, aqui 3,8 de novo. Depois baixa para 3,79, então nota que esse 3,79 tem que vir antes do 3,8. Depois aqui eu tenho 3,87, outro 3,87, outro 3,87. Aqui eu tenho dois valores menores, ó, que deveriam vir antes, e assim por diante. Então eu posso aqui, ó, fazer uma marcação assim, ó. Eu tenho aqui 373, fazer aqui, ó. Tenho 373, eu tenho 378, eu tenho 379, que vai dar nesse ponto. Depois eu tenho 3,8 duas vezes. Depois o próximo aqui, ó, 3,84, que vai dar nesse ponto. Depois eu tenho esse ponto aqui, que é 3,86. Depois eu tenho 3,87 três vezes. E depois eu tenho 3,89 duas vezes. Então, fazendo isso, copiando isso, eu notei isso aqui numa outra lâmina para adiantar. E aí tem os dados, ó, organizados em ordem crescente. Para fazer mediana, então, eu pego os dois termos centrais. Os termos centrais, sexto e sétimo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, esses dois que são centrais. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 termos para trás. E tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 termos para frente. Então, esses dois são centrais. Então, a mediana vai ser dado pela média aritmética desses dois valores. 3,84 mais 3,86. E aí, divide-se por 2. E aí eu consigo observar claramente, né, que o 3,85 está entre 3,84 e 3,86. Então, se eu somar isso e dividir por 2, eu encontro 3,85. Deixa eu colocar aqui, então. A mediana resultou 3,85. Vou para o cálculo agora da moda. Moda também é bem simples, né, de estabelecer-se o cálculo desse exercício. Moda é o valor que mais aparece. E aí eu tenho aqui, ó, dois valores iguais a 3,89. E tenho aqui três valores iguais a 3,87. Então, e aqui eu tenho outros dois valores de 3,8. Então, o que mais aparece é o 3,87, que aparece três vezes. Então, eu tenho uma moda aí. Moda igual. Vou botar aqui de outra cor. Moda
igual 3,87. Então já sei que a moda está ficando maior que a mediana. Moda maior que a mediana. Pode ser aqui, ó. Moda maior que mediana. Moda igual a mediana está eliminado. Letra E está eliminado. Moda maior que mediana. Aqui, ó. Moda maior que mediana. Pode ser a letra C. Moda igual a mediana está eliminado. Moda maior que mediana pode ser a letra A. Então pode ser letra A, C ou D. Quem vai definir isso aí é a média. E aí a média é feito como? A média é dado pela soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Então a média vai ser igual o somatório dos valores, a gente chama isso de somatório de xi, né? Somatório das variáveis, divididos isso pela quantidade de elementos. Então, o somatório é 3,73 mais 3,74 mais 3,75 mais 3,76 mais 3,77 e assim por diante. Então, estabelece toda essa soma. Para ganhar tempo, eu já vou colocar aqui o resultado, 46,01, somando todos esses valores. Divido pela quantidade, que é 12. E aí, 46,1 divide por 12. 46,1 dividido por 12, isso vai resultar 3,83. Então, eu tenho que a média resultou 3,83. Então, o valor mais baixo ficou média. Maior que a média, eu tenho a mediana. E maior que os dois, eu tenho a moda. Então, eu fiquei com média, mediana e moda. Letra A. Ok? Também é possível se estabelecer um outro procedimento vinculando o gráfico, ou tipo do comportamento gráfico, com a relação entre essas três grandezas, média, mediana e moda. Observando ainda que a mediana, como se trata de um termo central, um termo posicional, e ele é centralizado quando os dados estão ordenados, a mediana sempre fica entre a média e a moda. Então a mediana sempre é central. E aí, conforme a relação entre média e moda, o gráfico pode ter uma assimetria, pode ter um deslocamento, né, uma espécie de distorção para a direita ou para a esquerda. Então, colocando aqui, ó, quando eu tenho média, moda e mediana iguais ou muito próximos, o tipo de gráfico fica com essa curva, que é uma curva normal, né, curva em forma de sino, uma curva gaussiana, que ela tem um comportamento simétrico, né? Olha só, tem uma curva, vamos dizer assim, mais perfeita, ó. Ela vai fazer esse tipo de curva. Os dados vão ser representados por esse tipo de curva. Quando eu tenho a moda maior que a média, nota que a mediana sempre fica no meio, ó, mediana aqui e mediana aqui no meio. Quando eu tenho a moda maior que a média, o gráfico ele se desloca para a direita, ele tem uma assimetria para a direita. Então ele tem esse tipo de comportamento aqui, ó, quando a moda for maior que a média. Então a moda vai puxar o gráfico para cima, para a direita. Quando a média for maior, aí a moda vai puxar o gráfico para a esquerda. Então eu tenho esse tipo de comportamento. Bom, e aí, olhando isso dentro da questão, observa que o gráfico aqui, ó, ele tem um comportamento assim, ó. Se eu fosse, de certa maneira, simplificar esse gráfico, né? Se eu fosse fazer uma nova plotagem aqui, ó, ele fica mais ou menos assim, ó.
Então ele está mais parecido com este segundo caso, onde a moda é maior que a mediana, né? Mediana sempre no meio, e por sua vez maior que a média. Então moda maior que mediana, maior que média. Moda maior que mediana, maior que média, e aí confirma-se a alternativa A. Então também posso fazer aí uma análise sobre esse aspecto, ok? Então era isso, espero que esse vídeo aí contribua com os teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita ao canal e até a próxima.